Queridos irmãos, bom dia. Bom dia. Graça e paz, que nosso Deus possa estar abençoando cada um dos amados. Estou feliz porque recebi um convite do pastor Azaí, já no finalzinho de semana, mas nós estávamos assim, aguardando a qualquer momento ser convidado novamente, né? Eu louvo a Deus por isso. Irmãos, eu estou muito feliz, estou acompanhado mais uma vez da minha princesa, estou acompanhado também do meu filho, e Deus, assim, tem trabalhado em nossa vida, tem nos abençoado, e colocou uma palavra em meu coração, eu tenho certeza que há de abençoar os amados também. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 5, nós vamos ler apenas o versículo 25. Daniel, capítulo 5, versículo 25. Daniel, capítulo 5, verso 25. Amém, irmãos? Amém. Bom, eu vou estar lendo, e os irmãos, por favor, acompanhem a leitura e depois mantenha sua Bíblia aberta nesse texto, por gentileza. Daniel, capítulo 5, versículo 25, diz assim: Daniel 5, 25. Esta é a inscrição: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Amém, irmãos? Mene, Mene, Tekel, Parsim. Amados irmãos, eu quero falar nesta manhã sobre festa. É muito difícil ver uma pessoa que não gosta de festa. A maioria das pessoas gosta de festa. Mas o que é preciso para que se faça uma festa, uma grande festa? Em primeiro lugar, nós precisamos conversar sobre a festa, sobre a pessoa, da família. Nós precisamos então conversar onde vai ser realizada a festa. Muito bem, nós precisamos de um local para realizar essa festa. Nós precisamos também pensar nos convidados. Uma festa tem que ter pessoas, para que tenha pessoas tem que ter convidados. Muito bem, precisamos também de dinheiro, ainda mais quando queremos oferecer para os nossos amigos, para os nossos parentes, uma grande festa, porque afinal de contas precisamos beber, precisamos comer, é tanta coisa para resolver, e nós precisamos de dinheiro. Nós também precisamos escolher o dia e a data, porque precisamos enviar os convites e no convite vai estar o local e a data prevista para que tudo aquilo aconteça. Pois muito bem, eu queria falar nesta manhã, amados, a festa que não agrada a Deus. Esse é o tema, a festa que não agrada a Deus. Muito bem. O rei, ele programou uma grande festa. O rei Belsazar, no capítulo 5, no versículo 1. Ele organizou, ele planejou uma grande festa. Bem, amado, a festa que não agrada a Deus, a acepção de pessoas. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor convidou 1000 pessoas famosas, autoridades, pessoas ricas, pessoas muito bem em condições financeiras para participar da sua festa. Está no versículo 1. A acepção de pessoas diz assim: o rei Belsazar organizou uma grande festa e convidou 1000 homens importantes do seu reino. Não foi qualquer pessoa. Pessoas simples não poderiam participar desse banquete. Infelizmente, ainda há muita acepção de pessoas. Amados, tem um bom tempo que eu não vou a casamento. Até de irmãos da nossa igreja. Porque sempre nós não somos convidados. É muito difícil
organizado. Existe grande festa onde há acepção de pessoa. Essa é uma festa que não agrada a Deus. A festa que não agrada a Deus, a bebida alcoólica é liberada. Tem bebida à vontade, o pessoal bebe à vontade. Então essa é uma festa que não agrada a Deus. Está na parte B do versículo 1. Diz assim, aquelas pessoas importantes da festa, o vinho corria livremente durante a festa. Era uma festa onde tinha pessoas importantes, mas aonde a bebida alcoólica corria normalmente. Era à vontade, liberado para todos que quisessem beber. E eu fico imaginando o palácio cheio, muitos convidados, ali estavam aquelas pessoas importantes, ali estava a esposa daqueles homens importantes, ali estavam várias pessoas importantes, então estava cheia a festa, a casa estava cheia. A festa que não agrada a Deus, irmãos, existe separação entre o santo e o profano. Bem, irmão, Belsazar está ali tirando onda do seu palácio, comendo, bebendo, batendo papo com seus amigos, e ali então estavam as esposas dos seus amigos, e ele chegou em determinado momento que ele sentiu que aquilo ali só não estava bom. Ele queria algo mais, ele queria se aparecer. Ele então fala para os seus servos: olha, eu tive uma ideia, eu me lembrei que no reinado de Nabucodonosor foi trago de Jerusalém as taças de ouro e os vasos do templo do Senhor. E eu quero que vocês vão lá e buscam essas taças, esses vasos, para que nós bebamos nela. Irmãos, não há separação, o que é santo, o que é profano. Então essa é uma festa que não agrada a Deus. A festa que não agrada a Deus, realmente não existe essa separação. Mas a festa também, amado, que não agrada a Deus, o seu nome não é exaltado, o seu nome não recebe louvor. Diz o versículo 4, o versículo 3 e 4 diz assim: então trouxeram as taças que tinham sido tomadas no templo do Senhor de Jerusalém, e o rei e os príncipes e as suas mulheres beberam nesta taça. Versículo 4: enquanto eles estavam bebendo vinho, usando as taças sagradas, faziam votos santos, a deuses desconhecidos, e louvavam a esses deuses. Deuses feitos de pedra, deuses feitos de prata, deuses feitos de ouro, que não tem valor algum. Amado, o Salmo 150, versículo 6, diz o seguinte: tudo quanto tem fôlego de vida, louve ao Senhor. E eu fico imaginando, irmãos, eu faço uma viagem no túnel do tempo, eu vou lá no palácio de Belsazar e eu consigo ver ele curtindo, ele com aquelas taças sagradas na mão, cheio de vinho, transportando, tirando a onda daquelas pessoas. E eu fico imaginando, irmãos, antes de eles irem para a festa, aquelas mulheres foram no salão, escolheram uma roupa bonita, mandaram fazer as unhas, o marido de mulher com qual bem se roubou, se encarecaram todo, colocaram roupa de linho e foram para lá. Mas em determinado momento a sua mente já está cheia de vinho, já é tomado, porque o álcool ele penetra
E nós estamos nos aproximando para esse grande evento, para essa grande festa, aonde o nome de Deus não é exaltado. As pessoas que vão estar ali, nesta festa chamada Carnaval, eles não estão ali para engrandecer o nome do nosso Deus, eles estão ali simplesmente para satisfazer a sua vontade carnal. Belsazar não estava interessado a glorificar o nome de Deus. Ele abusou da misericórdia do Senhor. Nós não podemos abusar da misericórdia de Deus. Ele mandou buscar as taças sagradas, não é consagrada. A sua vida é consagrada ao Senhor. Você é uma taça de Deus. Você tem que ser usado para a glória de Deus. Lá foram as taças. Hoje, quais são as taças que são consagradas para Deus? É a tua vida, é a tua família, é o teu ministério, é a tua igreja. E nós não podemos misturar as coisas. Nós temos que ter juízo suficiente para poder exaltar o nosso Deus em todo o tempo. Nós não podemos perder de mente que no palácio real Deus estava presente. Não importa a fachada do palácio, deveria ser majestoso, deveria ser muito bonito, mas lá Deus penetrou, ele viu toda a atitude de Belsazar. Irmão, a sua vida é um palácio, dentro de você existe pensamento, existe atitude que Deus tem como penetrar. Ele sabe se a tua mente está glorificando, está exaltando ou não. Ele sabe. Ele tem a chave de entrada do teu palácio. Ele tem a chave do porão do teu palácio. Tudo que está lá ele sabe. O nosso Deus é conhecedor de todas as coisas. Deus, eu imagino, reunido com o Senhor Jesus, mais o Espírito Santo, ele deve ter pensado, agora mandar para mim, Belsazar, passou do limite. Se ele queria beber, que bebesse. Se ele queria fazer festa, que fizesse. Mas pegar as minhas taças, que me pertencem, são santas, aí ele passou do limite. Então, não vai ficar bom. Então, a festa que não agrada a Deus, o nome dele não é exaltado. A festa que não agrada a Deus pode ocorrer surpresa desagradável. Irmãos, de repente, o salão está cheio, a caixa de som está a 1000, a bebida está à vontade, passando aquelas pessoas só enchendo as taças sagradas. Belsazar está ali, naquele embalo da música. As pessoas não estavam nem aí. Eles queriam mais curtir a festa. Muito bem, naquela empolgação toda, muitas pessoas naquele palácio, uma parede imensa, bonita, com algumas lamparinas. De repente aparece uma mão de homem. Aparece uma mão que começa a escrever algo misterioso. Quando Belsazar viu aquela mão, aqueles dedos, escrevendo algo misterioso que ele não conseguia ler ou entender, ficou apavorado. A Bíblia diz que o seu semblante mudou, ele ficou pálido, os seus joelhos batiam um no outro de tanto medo, de tanto temor. Irmãos, quando nós fazemos coisa errada, nós trememos diante de Deus. Isso é uma realidade. Naquele desespero, ele mandou, ele deu ordem para que se trouxesse à sua presença os magos, as pessoas sábias, os adivinhos, porque ele queria saber o que significava aquela mensagem. Foi feito isso. Mas a Bíblia diz que nenhum homem daquele palácio do seu reinado pôde dizer para ele o que significava aquela mensagem.
Então, irmãos, na festa que não agrada a Deus, pode sim acontecer grandes coisas que não vai ser bom, com grandes consequências. É o versículo 5 e o verso 6, que diz assim, versículo 5 e versículo 6, vou ler aqui. 5 e 6, diz assim: de repente, enquanto eles viviam nas taças sagradas, todos viram dedos de uma mão de homem escrevendo na parede do palácio, que ficava em frente às lâmpadas. O rei viu claramente os dedos escrevendo. O seu rosto ficou pálido e assustado. Ele ficou tão apavorado que seus joelhos batiam um contra os outros e as suas pernas vacilavam. Irmãos, eu não sei se você já passou um momento de medo, mas realmente o medo, ele te deixa sem ação. Por isso que quando vamos tomar alguma decisão com medo, nós precisamos procurar nos acalmar para depois então tomar a decisão. E a Bíblia diz que o desespero dele foi tão grande que ele então queria que essas pessoas viessem e falassem para ele o que significava. De repente, irmãos, onde tudo era festa, onde tudo era alegria, se transformou em tristeza e desespero. Irmãos, a gente sabe que a festa do carnaval tem muitas pessoas com maldade, a gente sabe que muitas pessoas vão perder a vida. Isso é uma verdade, porque é o tipo de festa que acaba com a vida das pessoas. A festa acabou, o desespero tomou conta, diz o verso 9. Diz o verso 9, diz assim: o rei estava ficando cada vez mais desesperado. O medo que ele sentia era tão grande que seu rosto ficou atemorizado. E toda aquela gente importante também ficou. Agora não tem mais ninguém importante. Não adianta o seu dinheiro, não adianta a sua fama, nada disso adianta. Ficou todo mundo agora apavorado. De repente, a rainha mãe ouviu o que estava acontecendo. Irmãos, eu fiquei lendo, meditando nesse texto, e eu fiquei pensando, a rainha mãe ouviu os gritos, ouviu o desespero, e ela foi até lá. E é interessante o que ela falou para Belsazar. Versículo 10, a parte B. 10, a parte B, quando ela engana, ela falou assim: não fique assim desesperado por causa disso, Belsazar. Não há motivo para desespero, Belsazar. Você está aí desesperado, você está aí tentando com todo medo. Não há motivo para isso. Por quê que ela falou isso? É porque, Belsazar, no meu reinado tem um homem chamado Daniel que foi trago. Quando Nabucodonosor vai de Jerusalém, ele é um hebreu e ele é um homem sábio. No tempo do teu pai, ele ajudou. Então, quando Belsazar ouviu falar de Daniel, mandou buscar Daniel. Acalme-se, disse a rainha, não fique assim tão preocupado. Alguém que pode te ajudar. Irmãos, pode colocar sábios mundanos, pode colocar astrólogos, pode colocar quem quiser. A palavra de Deus só pode ser explicada de uma forma correta pelo servo do Senhor. É o servo de Deus que tem a mensagem que fala sobre os planos do Senhor. Há um homem no teu reino chamado Daniel que pode dizer ao rei o que significam as palavras escritas na parede, diz o versículo 11
no versículo 12. E é interessante, irmãos, que Daniel então é levado até a presença do rei Belsazar, e ele disse então para Belsazar, Nabucodonosor, ele era muito poderoso. Deus deu para ele muito poder, ao ponto de as pessoas que ele amava, que ele gostava, ele deixava vivas. Mas aquelas pessoas que ele não se interessava, ele mandava matar, ele tinha tanto poder. Só que o seu poder foi tanto que o orgulho também veio junto. E o orgulho dele fez com que Deus tirasse ele do trono. E tu, ó rei Belsazar, sabendo de todas essas coisas que aconteceu lá com Nabucodonosor, está fazendo a mesma coisa, você não respeitou. Aí ele deu para Belsazar o que queria dizer aquela palavra. E diz assim, o texto que nós lemos, 5:25 diz, Mene, Mene, Tekel, Parsim. O versículo 26, este é o significado da mensagem. Mene significa, Deus contou o teu dia do seu reinado e determinou o seu fim. Deus contou os dias do teu reino e chegou ao fim. Tekel significa o seguinte, pesado. O Senhor foi pesado na balança de Deus e não atingiu o peso necessário. Irmãos, antigamente, as balanças, eram assim, tinha um pratinho de cada lado, né? Tinha aqueles pesos que você botava ali e botava do outro lado, 1 quilo, 2 quilos, aqueles pequenininhos que eram as gramas. Então você controlava o peso e vendia para os clientes. Depois, criaram uma nova balança, me lembro de uma balança chamada, que tinha o nome de, não sei se é isso mesmo, Filisol, um negócio assim, uma balança grande, tinha um poder prevenir. Aí, tinha um comerciante lá em Jacareí, eu não sei como que ele conseguiu, mas ele entortou o ponteirinho da balança antes de chegar a 1 quilo, porque ele na ponta do ponteirinho já estava lá no quilo. É uma forma de enganar as pessoas que estavam comprando. Muito bem, como é a balança de Deus? Eu não sei se os irmãos têm, eu tenho uma vontade muito grande de engordar um pouquinho, porque eu sempre fumava. Então, quando eu ia me pesar, eu ia por tudo. Entendeu? Eu não tirava o relógio, eu não tirava a carteira para poder ganhar mais um peso, para a balança poder ir mais à frente. Já tem outras pessoas que sobem devagarzinho porque eles não ir para frente. Os irmãos sabem. Eu não quero me pesar na vista de ninguém, senão a pessoa vai ter todo magro. Eu não posso me pesar na vista de ninguém, senão a pessoa vai ter que colocar meus filhinhos. É isso? Mas como é que você e eu somos pesados na balança de Deus? Você já parou para pensar isso, irmão? Na balança de Deus, um palavrão que sai da minha boca pesa quanto? 100 gramas? 20 gramas? Um pensamento meu, quanto é que pesa na balança de Deus? Olha, o que Daniel está dizendo é o seguinte: Belsazar, as tuas atitudes, o que você fez, essa festa, as
quando Daniel dá um puxão de orelha em Belsazar, ele diz: olha, isso tudo aconteceu com seu pai, porque na verdade ele não era pai, era como se fosse avô, porque Belsazar era casado com o filho de Nabucodonosor, mas como vai dizer, ele fala pai. Isso aconteceu no reinado de Nabucodonosor. Irmãos, uma coisa triste que aconteceu com Nabucodonosor, eu fico imaginando. Não, eu gosto, eu não tenho condições, mas eu gosto de comer bem. Um dia, eu fui fazer um serviço com o irmão, e agora eu estou trabalhando aqui, irmão Jorge, não sei se o irmão conhece, que era Serraria, esposa da irmã Solange. Aí, nós saímos para fazer um serviço lá para o Mar de Niterói, muito longe. E deu a hora do almoço, nós não terminamos o trabalho, e ele falou assim: irmão, vamos para um lugar para a gente almoçar. Eu falei: então vamos, comer, é muito bom. Comer, ainda mais quando está com fome, é bom. Ainda mais quando é uma comida gostosa. Mas eu não tinha muita prática para comer comida aquilo. Você vai lá e se serve à vontade, né? Você vai lá, você quer o que você quer. Aí, eu peguei meu prato, sabe o que eu botei? Feijão, arroz, pouco de rodônia, cada pouquinho lá. Quando eu falei assim: irmão, isso aí você produto aqui na sua casa. Por que você não pegou comida diferente? Né? Você poderia ter comido uma comida diferente. Você vai pegar, vai pesar e vai pagar. Não importa se seja um pedaço de lasanha ou se seja feijão com arroz. Eu falei: poxa, nem me liguei nisso. Agora vamos doutrina Babilônia. Nabucodonosor sentado no seu trono, comendo o quê? Imagina a comida do rei pequeno, trazendo para os nossos dias. É tudo de bom, irmão. Salada de todas as espécies, carnes melhores possíveis, suco puro de fruta. Eu fico imaginando a mesa de jantar ou a mesa de almoçar de um rei. Talvez a esposa lá do outro lado, os convidados, ele com o guardanapozinho para não sujar o bigode, ou a mão, não sei, a boca, comendo no bom do melhor. Só que a glória a Deus não tinha, a adoração ao Senhor não tinha. O orgulho tomou conta. Eu sou rei da Babilônia, todos os povos me temem, porque eu mando fazer o que eu quiser, porque eu sou o Todo-Poderoso. O orgulho foi tomando conta. Sabe o que aconteceu? Os irmãos sabem, eu sei que os irmãos sabem, mas eu vou falar. Deus tirou ele do trono e ele foi para o pasto, pastar com os gados, com os jumentos. Ele comia capim. Imagina o rei todo-poderoso comendo capim. E a esposa dele olhava para a janela: olha onde está o rei, olha onde está meu esposo comendo capim. Irmãos, é muito sério. E quando Belsazar ouve isso de Daniel, deve ter pensado: que loucura eu fiz, mas a sentença dele já estava escrita. Conta-se, irmãos, nós precisamos ser muito humildes. Conta-se que um certo jovem seminarista recebeu uma oportunidade para pregar numa determinada igreja. Aí ele foi, escolheu o texto, preparou a mensagem e chegou na igreja todo empolgado. Na hora que chamaram ele para pregar, ele foi para o púlpito pisando como se fosse um general. Levantou os olhos, abriu a sua boca e começou a pregar. Só que não tinha mensagem, não conseguiu falar nada da igreja. E ele pensou consigo mesmo, abaixou a cabeça, ficou triste. O que aconteceu? Por que não deu certo? Eu me dediquei, eu preparei a mensagem. Ele não queria nem ir para a porta para poder apertar a mão dos irmãos que estavam na igreja. E por insistência do pastor daquela igreja, ele foi. Chegou lá na porta, de cabeça baixa, e apertando a mão por um, com vergonha daquilo que ele tinha feito. De repente,
Vem o senhor, é idoso, dá um abraço nele, chega no ouvido dele e fala baixinho para ele: meu querido jovem, se você tivesse entrado da forma que você saiu, você sairia da forma que você entrou. Irmãos, quando o Senhor Jesus deu autoridade para os seus discípulos para poder curar a enfermidade e falar do amor dele, olha, os discípulos ficaram maravilhados e voltaram dizendo: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, nós expulsamos enfermidade, nós fizemos isso, nós aquilo. Jesus falou: olha, beleza, tudo isso é muito bom, mas apedrai, porque o nome de vocês estão escritos. Precisamos ser pessoas simples, humildes, nos colocar diante de Deus, mas com toda a humildade. Deus faz de nós vasos de barro, onde dentro de cada um de nós contém joias preciosas, que é a palavra dele. E nós precisamos, irmãos, entender essas coisas. Eu não posso me orgulhar, eu não posso querer ser melhor do que ninguém, não posso enfeitar a porta do meu palácio, meu eu, o meu interior. Se muitas das vezes dentro de mim não está batendo com a vontade de Deus. E nós temos que pensar em tudo isso. Bem, amados, o que nós precisamos fazer então para atingir o peso necessário na balança de Deus? Em primeiro lugar, irmãos, é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aceitar o plano salvador do Senhor. É aceitar que Ele pagou os meus pecados através de seu sangue derramado para mim. O primeiro ponto é esse. Em segundo, é ter uma vida de oração. Daniel era muito simples, era muito humilde, mas muito usado por Deus. Por quê? Ele tinha comunhão com Deus. A Bíblia diz que pelo menos 3 vezes durante o dia ele ia orar, ele se ajoelhava de frente de uma janela que ele tinha no seu quarto e ele falava com Deus os seus problemas, o seu desejo, a sua dificuldade, era tudo colocado diante de Deus. E Deus o abençoava e ele continuava simples. Aceitar o plano de salvação, ter intimidade com Deus, falar com Ele todo dia. Terceiro, é receber as orientações de Deus através da leitura e da meditação. Imagine se Belsazar lesse a Bíblia, meditasse na Bíblia, aceitasse o que estava na Bíblia, jamais ele iria fazer uma festa daquela. Jamais. Se nós não queremos decepcionar o Deus a qual nós servimos, nós precisamos fazer isso. Eu estava lendo uma certa empresa, tinha uma vaga de supervisor, tinha vários funcionários, e, irmãos, a chefia, ela observa os seus liderados. Eu trabalhei lá na Brasvelas, trabalhei também do lado da chefia. Trabalhei como mestre. Tinha 32 pessoas que trabalhavam comigo. Eu era, entre aspas, responsável por aquelas pessoas. Chegaram no tempo da avaliação, o meu supervisor falava: irmão Américo, quem ali merece classificação? E eu dizia: A, B, C, trabalha assim. Fulano trabalha assim. Se fosse para eu dar, eu daria para esse que se esforça, para isso e esse e isso. Agora, outros ali não merecem. Não merecem por quê? Porque não faz por onde. Não veste a camisa, não se preocupa se o trabalho vai ficar bom ou ruim. Então, nessa empresa tinha uma vaga de supervisor, chefe. E os donos daquela empresa começaram então a pesquisar qual
funcionários mereciam aquela vaga. Mandaram chamar um certo jovem, e ele era evangélico. E aquele jovem foi até a sala do seu chefe, e o seu chefe falou: meu jovem, a empresa tem uma vaga para liderança, para supervisor. E nós estamos olhando aqui o seu perfil, a sua vida, ela se encaixa nessa vaga. Só temos um probleminha. E o jovem falou: qual é o problema, patrão? O problema é que você é crente. Você sendo crente, final de semana a empresa pode precisar de você, então tem alguma coisa que a empresa vai pedir você para fazer, você vai questionar, não vai querer fazer. Então você pensa, a vaga pode ser sua. Precisamos de pessoas da tua qualidade. Você vai para casa, isso era numa sexta-feira, você vai para casa, pensa direitinho, ora, e na segunda-feira você me dá a resposta. Combinado. E o jovem foi para casa e começou a pensar naquela vaga, naquela boca que vai render dinheiro, que vai ganhar mais, né? Beleza. Quase não dormiu no sábado, não dormiu. A segunda-feira cedinho ele foi direto na sala do seu chefe. Chefe, bom dia. Bom dia. Olha, chefe, eu pensei muito, já tomei a decisão. Ah, é? Já. Beleza. E qual é a sua decisão? Olha, chefe, a minha decisão é o seguinte: eu aceito a vaga. Aceita? Aceito. E o chefe falou assim: tá bom. Então, no final do dia, você pode levar a sua carteira no departamento pessoal para dar baixa que você está demitido. Mas, chefe, eu escolhi, o senhor queria, eu estou disposto a trabalhar na sua empresa, de empenhar, sábado e domingo. Aí o chefe disse o seguinte: olha, você não serve para trabalhar na minha empresa porque nós precisamos de pessoas honestas. Mas eu sou honesto, eu sou sincero, eu sou fiel. E o dono falou o seguinte: bom, se você não foi fiel com Deus que você serve, podendo abandonar a igreja para ficar na empresa, você também pode não ser fiel à minha igreja. Irmão, nós precisamos dessa sabedoria. Afinal de contas, nós estamos sendo de Deus, no fato do Senhor, somos taças de Deus. Certa vez, eu ouvi uma mensagem nesse texto, aonde o pastor estava pregando e disse o seguinte: queridos irmãos, vocês que são vaso, que está muito tempo sem ser usado, esse ano vocês vão ser usados, porque vão mandar pegar vocês, não vai ser usado para quê? Aquelas taças foram usadas para quê? Para a glória de Deus? Não, foi para satisfazer o desejo de Deus. Sabe, irmão? Se coloca na mão, viva uma vida boa, se preocupa em fazer a vontade de Deus e deixa que Ele então use o irmão da forma que ele achar que deve usar. Então, irmão, nós precisamos ser um servo e nos colocar sempre à disposição de Deus. Por isso que Daniel fez, desde que ele foi levado para a Babilônia. E se os irmãos estudam a notícia de Daniel, vai ver o quanto Deus o abençoou. Estamos chegando no dia de Carnaval, né? E eu creio que aqui vai ser bênção, porque com certeza vai ter estudos, né? Os jovens sendo reunidos, falando de coisas espirituais, não é verdade? Desligados das coisas do mundo, porque depois que passar lá para quarta-feira de cinza, lá para quinta-feira, nós vamos começar a ouvir das tragédias que aconteceram no período de Carnaval. Muitas vidas vão ser ceifadas, muito choro vai acontecer, mas elas já foram avisadas? Já.
as suas vestes, usando tudo que deve e que não deve, mas já está, a sentença já está assinada. Agora só depende de cada um participante da festa, só depende de cada um de nós. Desejo do meu coração, amados, é que Deus continue a nos abençoar, a nos orientar, em tudo aquilo que nós vamos fazer, o que nós vamos planejar, que tudo seja de acordo com a vontade de Deus, que os nossos planos possam Deus estar envolvidos, que a nossa orientação venha da parte de Deus, para que a gente não dê um passinho falso. Porque daqui a pouco, irmão, eu estou com 66 anos. Eu vou até quando? Não sei. Meu César jamais poderia imaginar que aquela noite ele ia morrer. Eu não sei. O amanhã pertence a Deus. Ontem já era. Hoje é o dia. E amanhã? Não sei. Eu vou para casa agora. Só o Senhor sabe. A nossa vida, o nosso tempo está tudo plantado na mão de Deus. Agora, as minhas atitudes podem fazer toda a diferença no dia do julgamento na nossa vida. Mameco, sobe aí. Olha como é que está teu peso. Aí, pastor Raspana. É sério, irmão. É muito sério. Que Deus possa nos abençoar, né? E eu louvo a Deus por essa igreja, eu louvo a Deus por tudo que está acontecendo aqui, desde os alunos de novo vieram, e eu sei que dias mais fresquinhos virão, que Deus possa nos abençoar. Amém?